Francisca Vânia Lopes da Frota, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, Secretaria de Estado de Educação. Antônio Henrique Ribeiro da Rocha, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 3, referência 8, também da Secretaria de Estado de Educação. Maria Diva Alves da Silva Moraes, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, Secretaria de Estado de Educação. Tânia Regina de Barros Farrá, professora P2, 30 horas, classe 1, referência J, Secretaria de Estado de Educação. Leopoldina Martins de Lima, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, Secretaria de Estado de Educação. Maria Ivone Leitão Ferreira, professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, também da Secretaria de Estado de Administração. Em todos os processos, após a área técnica certificar o cumprimento das exigências legais a cada uma das aposentadorias, os pareceres ministeriais são no sentido de legalidade e registro das aposentadorias no âmbito deste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, procurador João. Passo a palavra ao conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Então, dado o pronunciamento do Ministério Público, vamos ao voto. Visto e analisado presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas, bem como nos doutos pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando 1. Pela legalidade e registro das aposentadorias voluntárias integrais por tempo de contribuição. 2. Pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência para as providências cabíveis e para que promova a ciência dos servidores interessados. E 3, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Senhor presidente, nobre conselheira do SNE, é assim que voto. Obrigado, conselheiro Valmir. Em votação, o voto da conselheira Dulce. Acompanhe os votos, senhor presidente, do conselheiro relator. Da mesma forma, nós acompanhamos o voto do conselheiro relator. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Prosseguindo com os processos, da mesma forma, nós solicitamos, como já foi autorizado, os processos da pauta do 8º ao 12º. 12º. Então, 12. Em todos tem relatórios técnicos nos respectivos autos, tem pronunciamentos ministeriais nos autos, e todos são de aposentadoria. Esse é o relatório, senhores conselheiros, senhor conselheiro e conselheira Dulce. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Antes dos pronunciamentos, eu gostaria de pedir uma correção na pauta, quanto ao processo 9 da pauta, de 126.885, que consta como beneficiária da pensão por morte de Francisco de Assis Maia, a senhora Marli dos Santos Mais. Na realidade, é Marli dos Santos Maia. Com essas considerações, vamos aos pareceres. Em julgamento, a pensão pela morte de Francisco Gilson da Silva Barbosa, tendo como beneficiária Ertenilda Gomes Moreira Barbosa. Nesse processo, senhor presidente, na verdade, ele já foi objeto de um outro processo já julgado por essa Corte de Contas, o de número 124.197. Então, houve uma autuação em duplicidade, e, nesse sentido, para este processo, o parecer ministerial é apenas pelo arquivamento do feito. O segundo processo é a pensão por morte de Francisco de Assis Maia, tendo como beneficiária Marli dos Santos Maia, também já foi objeto
de análise por este tribunal através do processo 125.517. Nesse sentido, também pelo arquivamento do feito. O terceiro processo, pensão por morte de César Vieira Fidelis, tendo como beneficiário Simão Honorato Rocha. Esse processo também foi objeto de análise por este tribunal através do processo 125.235. E também o parecer ministerial é só pelo arquivamento do feito. A seguir, a aposentadoria de Marta Maria da Rocha Fagundes, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, Secretaria de Estado de Educação, e Maria José dos Santos da Silva, no cargo de professor nível superior 30 horas, classe 2, referência J. Em ambos os processos, após a área técnica deste tribunal certificar o cumprimento das exigências legais às respectivas aposentadorias, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das mesmas no âmbito deste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, procurador João. Os nossos votos têm o mesmo entendimento do parecer ministerial. Os 3 primeiros processos é arquivamento e os outros 2 pela legalidade e registro da aposentadoria conforme a respectiva instrução técnica. Pelo encaminhamento da cópia do feito para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e também que promova a ciência aos interessados. E logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Acompanhe o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Relator. Conselheira Dulce. Voto com Vossa Excelência, senhor presidente. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos a palavra à conselheira Dulce, que começa com o processo da ordem da pauta, o 13. Senhor presidente, um bom dia a todos. Bom dia ao nosso procurador do Ministério Público de Contas, doutor João Isidro, conselheiro Valmir, doutora Janaína, e também um bom dia a todos que nos acompanham pela rádio web. A exemplo dos demais processos, senhor presidente, eu também peço que seja julgado em bloco os processos que vai do número 13 da pauta até o de número 18, destacando que o 17 da pauta é a aposentadoria por idade, destacando faz uma diferença. Gente. Já fez o relatório, conselheira? Não estou lhe ouvindo. Já posso? Sim. Porque está muito baixo o seu áudio. Não estou lhe ouvindo. Pode começar o relatório. Obrigada, presidente. Todos são processos de apreciação da legalidade de registro de aposentadoria. A primeira é do senhor João Lima Nepomuceno, da Secretaria de Estado de Polícia Civil. O segundo processo é da senhora Rosimeire de Souza Ali, matriculada também na Secretaria de Estado de Educação e Esporte. O terceiro processo do senhor Ednon Moreira Soares, da Secretaria de Estado de Saúde. O quarto processo, senhora Maria Dulce Alves de Oliveira, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Processo sequencial Maria da Conceição dos Santos Azevedo, que é o da aposentadoria por idade, também da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. E o último processo, da senhora Maria José Pinho da Silva, na Secretaria de Estado de Educação. Todos receberam a análise técnica e pareceres ministeriais. É o relatório, excelência. Conselheira, passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, os seguintes processos de aposentadoria. João Lima Nepomuceno, no cargo de perito criminal, classe especial, referência 3. Rosimeire de Souza Ali, no cargo de professor nível superior 30 horas, classe 2, referência J. Ednon Moreira Soares, no cargo de auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 5. Maria Dulce Alves de Oliveira, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8.
Maria da Conceição dos Santos Azevedo, no cargo de apoio administrativo 1, 25 horas, classe 3, referência 5. E Maria José Pinho da Silva, no cargo de professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Em todos os processos, após a área técnica deste tribunal ter certificado o cumprimento das exigências legais atinentes a cada uma das aposentadorias, os pareceres ministeriais foram pela legalidade e registro das respectivas aposentadorias no âmbito deste tribunal. Excelência, fazendo referência ao processo de aposentadoria de Maria da Conceição dos Santos Azevedo, resta consignar a necessidade de correção do ato de aposentadoria, que consignou adequadamente o cargo, o nível, a quantidade de horas e a classe da aposentada, mas se omitiu de consignar a referência, que é a referência 5. Então, com essa consideração, estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, procurador João. Com a palavra a conselheira Dulce para a pronúncia do seu voto. Obrigada, presidente. Nesse mesmo sentido, considerando tudo o que consta dos autos e a regularidade das documentações que foram apresentadas nesses autos, e também a conformidade com o que estabelece a legislação de regência da matéria, inclusive levando-se em conta as manifestações, contas, todos os feitos pelo reconhecimento da legalidade, o consequente registro neste Tribunal de Contas das aposentadorias aqui apreciadas, pelo encaminhamento de cópia de todos os processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, para que proceda a ciência dos interessados e interessadas no teor da decisão, bem como para que observe o artigo 11 da Resolução BC 103, de 14 de setembro de 2016, conselheiro, destacando, como já o destaquei, o processo de número 17 da pauta, que é a aposentadoria por idade. Obrigada, excelência. Senhor presidente, está ruim o áudio, né? Está ruim. Concluiu, né, conselheira? Sim. Então, em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Senhor presidente, eu acompanho a nobre conselheira relatora. Nós também acompanhamos os votos da conselheira relatora. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Concluídos os processos de julgamento da presente sessão, passamos às comunicações. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro. Nada a comunicar, excelência. Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Da mesma forma, senhor presidente, não tenho nada a comunicar, só a agradecer a Deus a nossa presença aqui nesse trabalho mais uma vez e parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Nada mais, senhor presidente. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira Dulce. Obrigada, presidente. Eu quero inicialmente agradecer a todos que nos possibilitaram a realização da sessão nesse formato ainda virtual. E parabenizá-lo também pela condução dos trabalhos. Cumprimentar mais uma vez o conselheiro Valmir, o doutor João Isidro, sempre é um prazer tê-lo conosco, e a doutora Janaína. Bom dia a todos. Obrigado, conselheira, e também nós queremos lhe parabenizar pela iniciativa, né, Deus? A gente aqui fazer a promoção do meio ambiente via o concurso de fotos, né? Termina dia 25, daqui a 2 dias, né? Hoje é 23. Isso, é o prazo para a entrega das fotos. Né? As fotos. Hoje eu vou entregar. É para análise da comissão julgadora.
Eu queria fazer um comentário rápido também. Eu, conselheiro Valmir, na quinta-feira participamos de uma iniciativa da Assembleia Legislativa e os prefeitos do Alto Acre de uma reunião lá para tratar dos desafios daquela região, né? A Assembleia Legislativa, assim como o Tribunal de Contas, está fazendo o debate político das regiões do Acre. Nós nos fizemos presente lá. Bom, não havendo mais, a gente também agradece aqui o procurador João e o conselheiro Valmir, a conselheira Dulce, toda a equipe da Janaína e as pessoas que nos ouvem pela rádio web. Então, não havendo mais processos para julgamento, encerramos a presente sessão e abrimos outra em dia e hora regimental. Está encerrada a sessão.